Dentro de Predito Destino do Mundo, nós vamos estudar a casa de Davi, que eu vou fazer um recorte para a gente entender a tipologia entre Jesus e Davi. Depois nós vamos estudar um pouco sobre Jerusalém, vamos ver a função do templo, o tempo da sua visitação, o momento que Jesus chegou e por que não perceberam esse tempo, colocar nos nossos dias que também nós estamos percebendo o tempo da sua próxima visitação. Nós vamos ver o choro de Jesus ao olhar para Jerusalém, o povo sob o controle de Satanás, a destruição de Jerusalém, a condição do mundo na segunda vinda de Jesus será igual à situação de Jerusalém, e vamos terminar com o sionismo, o retorno dos judeus a Israel, depois do ano 70, que voltam em 1948, com a criação do Estado de Israel. Então, tem muita coisa para a gente estudar. Então, vamos começar sobre a casa de Davi, e eu coloquei sobre esses pontos. Davi é ungido 3 vezes, e eu vou fazer uma tipologia disso sobre a unção de Davi com Jesus Cristo, tá? Vamos entender aqui essa situação que antecede. Lembram lá de Gênesis 3,15, quando o Senhor falou que poria inimizade entre Satanás e a mulher, que viria uma criança? Então, o tempo passa, e o Senhor chama Abraão, e o Senhor promete a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ser tu uma bênção. E aí, a promessa de que Abraão seria uma bênção. De que maneira Abraão seria uma bênção? Por meio também de Cristo, abençoando todas as famílias da terra, né? Que Abraão teria como abençoar. E aí, quando a gente chega lá em Gênesis 49, quando Jacó está morrendo, Jacó faz aquela bênção sobre os filhos, e tem lá uma bênção sobre Judá. Judá é como um leãozinho. Os teus irmãos te curvarão, o cetro não se arredará de Judá até que venha Siló. Agora vamos dar um outro salto existencial e vamos chegar agora nos dias de Davi. Já estão estabelecidos na terra de Canaã, são governados por juízes, o povo pede um rei. Aí Saul é ungido rei, mas Saul faz aquilo que é desagradável ao Senhor. Saul não matou quem deveria matar. Saul ofereceu sacrifício que não deveria ter oferecido, e Saul também consultou negromontes. 3 pecados que foram absolutamente inadmissíveis por Deus. Deus não aceitou aquilo, e Saul Deus disse: eu rejeitei Saul. Falou até com Samuel para que não ficasse insistindo que Saul já tinha sido rejeitado. Levanta-te, pega o chifre com azeite e vai a Belém, na casa de Jessé. Mandou ir na casa de Jessé, o belemita. E aí Samuel fala assim: mas Senhor, mas se eu for lá em Belém, Saul vai mandar me matar. Porque para Samuel sair de Ramá, onde ele estava, para ir até Belém, ele tinha que passar pela cidade que Saul morava. Então assim, o que Samuel vai fazer lá, se o Senhor já tinha rasgado o reino de Saul? Vai ungir alguém, e Saul estava de olho nisso. E aí o que acontece? O Senhor fala assim: diz que você vai oferecer sacrifício. Chegando lá, aí perguntam assim para Samuel, tremendo, disse o texto que os anciãos estavam também perguntando assim: é de paz a tua visita? Aí Samuel disse: é de paz, vim oferecer sacrifício. E aí Samuel vai à casa de Jessé e convida os filhos de Jessé para o sacrifício. Mandaram assim: se santifiquem os anciãos, e convidou Jessé e os filhos, que hoje nós vamos oferecer um sacrifício. O Samuel conversa com Jessé, e Jessé manda que os filhos deles comecem a passar. Passa Eliabe, Samuel comete um erro. Notem que profetas erram, tá, irmãos? Como disse a pastora Tânia. Samuel diz assim: certamente o Senhor já escolheu o seu ungido. Aí o Senhor fala assim com Samuel: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Samuel avaliou Eliabe pela aparência e pela altura, mas o Senhor disse que não era aquele. Passou Aminadab, não era aquele. Passou Samar, não era aquele. Passaram os 7 filhos de Jessé, não era aquele. E aí Samuel pergunta: escuta, não tem outro filho? O Jessé fala: tem o mais moço, está cuidando das ovelhas. E tá todo mundo lá, o bezerro está lá, já tinha sido matado para oferecer o sacrifício. Aquela salva de sacrifício teria que comer com todo mundo. E Samuel fala assim: ninguém senta à mesa enquanto o moço não chegar. E estava lá a mesa posta,
E todo mundo esperando Davi. O texto não diz quanto tempo levou para chamar Davi lá na roça, mas ficou todo mundo esperando Davi. Quando Davi chega na porta, o Senhor fala assim: é este, levanta e ungiu. E Davi foi ungido, da imagem, no meio dos seus irmãos, com um chifre de azeite. E alguma coisa aconteceu, Davi voltou, o texto diz que Samuel voltou para Ramá, e Davi voltou para o campo. Mas as circunstâncias foram sendo criadas para que Davi pudesse se tornar o rei de Israel. A dinastia de Davi pudesse se tornar a dinastia que reinaria para sempre em Israel. 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio do seu irmão, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Perceberam? Essa eu queria chamar a atenção de vocês, é a primeira unção de Davi, tá? Agora, segundo Samuel 2, 1-4. Mais adiante. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei, sobre a casa de Judá. Perceberam? Informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que executaram Saul. Perceberam? Davi não foi ungido lá em Belém por Samuel? O tempo passou, as circunstâncias que Davi saísse de onde ele estava. Davi passou, foi levar comida para os irmãos lá no acampamento dos filisteus. E Davi teve aquele encontro. Depois Davi foi parar na corte de Saul, que foi tocar harpa para Saul. E Saul prometeu que quem matasse daria a filha para casar. E Saul começou a perseguir Davi e quis matar Davi. O que Davi fez? Fugiu para o exílio, foi morar nos filisteus. Lá ele foi morar em caverna, formou os 300 valentes. Chega a notícia que Saul morreu. Aí Davi vai lá e fala com o Senhor: devo voltar para Judá? Ele vai consultar o Senhor. O Senhor fala: deve. Aí ele fala: para onde devo ir? O Senhor fala: vá para Hebrom. Quando ele chega lá em Hebrom, os anciãos de Hebrom vão até Davi e falam com ele: se tu governar sobre a nossa casa. E aí você tem os anciãos ungindo Davi. Então você tem aí a segunda unção. A segunda unção de Davi. A primeira, aquela unção do azeite que o Senhor deu. A segunda, o reconhecimento da casa de Judá, que ele é ungido. E agora nós vamos ver a terceira unção de Davi. Nem sabia que ele tinha sido ungido 3 vezes. E agora a gente vai para 2 Samuel, continua em 2 Samuel 1-5. Davi é ungido rei de todo Israel. Vou ler de novo. É. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Está afirmando: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, 3. Todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. 7 anos e 6 meses Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá. 33 anos Davi reinou sobre todo Israel. Então você tem a soma de 40 anos e 6 meses do reinado, a monarquia de Davi. Agora notem, perceberam que quando ele, depois que ele se torna rei de Hebrom, que ele começa a avançar nas conquistas militares, ele é ungido a terceira vez, e dessa vez
os anciãos vão lá pedindo para que ele seja ungido, você tem a terceira vez, não é isso? Essa é a unção dos Agora, anciãos. só uma pergunta. Ele começou a reinar exatamente quando ele foi ungido a segunda vez. Ele começa a reinar sobre todo Israel. Sobre todo Israel. Ok. Nesse aí, quando há um reconhecimento dos anciãos de Israel, que ele é ungido. E eu quero que você veja no capítulo 12 que todo o exército de Israel vai lá também. Segundo Samuel 12, Porque antes, quando Saul ainda era vivo, ele não reinou coisas assim. Não, ele estava ungido. Ele Ele estava devia se ungido. esconder de Exato, Saul. mas ele já estava ungido para assumir o trono. Ele estava Sim, crescendo. sim, Tanto sim. é que a fúria de Saul se levantou quando ele veio de uma guerra que as mulheres gritavam: Saul matou milhares, Davi a 10 milhares. Aquilo levantou uma fúria. Sim, então o nome dele já estava se levantando sobre Israel como futuro líder. Sim. E Davi e Saul estavam percebendo que a monarquia estava verdade. indo pelo... Já tinha perdido, né? Isso. Mas ele estava se dando conta de como que ele estava perdendo Aí que ele perseguia a mesmo. monarquia. Agora eu queria que vocês abrissem também em 1 Crônicas, aí, no capítulo 12, para vocês verem aqui como que o exército foi lá. O texto diz que foi lá, tá? Primeira crônica? 1 Crônicas, capítulo 12. Primeiro, eu queria que vocês vissem o significado que o texto diz, 12, 22, diz assim: porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército. Notem, como o exército do Senhor. Perceberam a comparação do exército de Davi com o exército espiritual? Essa terceira unção, ela também é reconhecida pelo exército de Israel. E diz assim o texto: ora, este é o número de homens armados para a peleja que vieram a Davi e Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul segundo a palavra do Senhor. A gente não vai ler tudo, tá vendo? Os homens que vieram a Hebrom, além dos anciãos, foram os homens do exército também. E a gente vai precisar dessa compreensão, porque lá no final do grande conflito a gente vai ver, quando Jesus volta com os seus remidos, ele está num quadrado perfeito, no mar de vidro, e ele leva o seu exército de remidos perante Deus e mostra diante de Adão e de Eva os que foram resgatados. E depois que esses são resgatados, Deus canta um solo para todo o universo. Esse exército do Senhor, do céu e da terra, vai ouvir Deus cantar um solo. Perceberam? Vamos recapitular aqui as unções de Davi. Em Belém, pelo profeta Samuel. Em Hebrom, pelos da casa de Judá. Ele governou sobre a tribo de Judá 7 anos e 6 meses. Em toda Israel, quando os anciãos foram lá e também o exército, ele governou, foi reconhecido rei pelo exército e pelos líderes religiosos, que ele era o rei de Israel e governou 30 anos. Não é isso? Então, a soma dá 40 anos e 6 meses. O texto bíblico diz: comparação com Cristo. Agora a tipologia, para a gente entrar nessa questão. Quando foi que Jesus foi ungido? O batismo, capítulo 1 de João. O Espírito Santo vem sobre ele, o Espírito do Senhor está sobre mim, não é isso? No 1,32, João diz quem é ele, o Cordeiro de Deus. Essa é a primeira unção. A segunda vez que Jesus é reconhecido como rei de Israel, agora eu estou dando um salto, para entender, de Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. Mateus 1,17. Do cativeiro da Babilônia até Jesus, 14 gerações. Então vamos dar um salto agora de 28 gerações e vamos entender agora esse processo da dinastia de Davi assumindo o reino que Deus tinha prometido. E aí você tem Cristo sendo ungido no batismo, depois você tem o reconhecimento que Jesus é o rei. Quando ele entra em Jerusalém, pede o jumento e pede para que ele entre. Quando ele entra, e o que ele é aclamado? Bendito que vem em nome do Senhor, filho de Davi, hosanas nas alturas. Senhor, manda eles pararem. Não, se eles pararem, as pedras clamarão. Ele não foi reconhecido rei em Israel? Agora, ele foi legitimado por todos? Não, mas ele foi reconhecido. Isso cumpriu a profecia de Zacarias 9:9. Ou seja, ele estava dizendo que ele era a dinastia de Davi que estava tomando o reino. E esse reino
não era um reino, a princípio, temporal, seria inicialmente um reino espiritual. Essa é a segunda unção. Na terceira unção dele, você tem Apocalipse 5, se você quiser anotar, Apocalipse 5. Antes de ele ascender aos céus, ele pede aos discípulos para que fiquem em Jerusalém até que recebessem poder. Primeiro ele encontra com Maria, aí fala assim, não me toqueis que ainda não fui ter com meu pai. Ele vai, sobe, depois ele fica 40 dias. Quando ele fica 40 dias, você vai no Apocalipse 5 e você vê a coroação dele. Eu até hoje assim, ainda não entendi direito porque é que Maria não podia tocar nela, assim, porque eu não fui ter Porque ele com meu não tinha pai. subido ainda. Mas assim, por quê? Não que ela fosse indigna, apenas eu acho que era uma forma de purificar o mortal tocar num sagrado. E sem ainda ter ido ao céu. Eu acho que mais Ter entrado no trono. Ter entrado no trono do Pai. Né? Exatamente. Eu acredito que sim. Sim. Eu acho que é mais um protocolo mesmo que ele tinha que seguir em função de uma purificação mesmo. Sim, e ele tinha sido ressuscitado e ele não tinha ascendido ao céu ainda. Então não tinha que passar por um processo de ser tocado por alguém sem que o sacrifício tivesse sido aceito. Entendeu? Tinha que ir primeiro. E aí você vê no capítulo 5, quando ele sobe, os anciãos lançam as suas coroas sobre ele, você vai ver que ele diz assim, é-me dado todo o poder no céu como na terra. E Paulo vai lá na carta aos Efésios e diz que o nome dele está acima de todo nome. Acima de todo nome, de principado, poder, domínio, potestade, tudo aquilo que há em cima no céu, tanto aquilo que há em cima na terra, que é embaixo na terra. O nome dele está acima de todo nome, ou seja, ele foi coroado ali. E rei, quando assume, ele faz um ato. O presidente da república, quando assume, faz lá seus primeiros atos, não fazem? Monarcas também. Qual foi o primeiro ato dele como monarca absoluto? Rei sacerdote, tá? Qual foi o primeiro ato dele como rei sacerdote? Segunda ordem de Melquisedeque. Já tinha falado para os discípulos o que seria. Ficais em Jerusalém que recebereis poder. Derramar o Espírito Santo. Ele mandou o Espírito Santo. Mandou o Espírito Essa coisa Santo. que ele falou também, que ainda não fui ao Pai, ainda não subi. Também isso aí, para nós que vivemos nesses tempos, que a grande controvérsia vai se dar em torno dessa doutrina, né? Também da imortalidade da alma e da guarda do sábado. Então aí está provado que Jesus, quando ele morreu, ele realmente não foi para o céu, não foi para lugar nenhum, ele ficou ali. Isso é uma coisa que a gente não está estudando agora, também é muito difícil. A gente vai falar sobre isso agora, mas só para falar, ele não foi ao Pai, isso aí prova que Jesus dormiu no sono da morte. E quando a gente morre, isso aí é mais uma prova de que a gente morre e fica no esquecimento até o dia da ressurreição. Ele falou isso. Ele ficou 3 dias, né? Ele dormiu, ficou 3 dias. Exatamente. Eu queria que se vocês perguntar a vocês se vocês estão entendendo a tipologia do reino natural que eu estou tentando fazer desde o primeiro tema com o reino espiritual. A unção de Davi, 3 unções, a unção de Cristo, 3 unções. O propósito de Davi unificar Israel como povo, o propósito de Deus, Cristo unificar todo o povo nele, aqueles que aceitarem a salvação, tá bom? Tá dando para entender o paralelo da tipologia dos dois? Sim, você falando para mim assim, agora eu entendi. Eu apreendi porque eu não estou aqui desde o começo. Né? Tá bom? Porque é mais profundo assim. Leva mais tempo para aprender. Mas eu quero que vocês despertem na compreensão do estudo da profecia o reino espiritual com o reino natural e que você consiga enxergar o conflito cósmico. Tudo é tipologia. Né? Exatamente. Ela trabalha o tempo todo em cima de tipologia. Exato, né? exato. Tudo que acontece hoje já foi lá no passado de uma outra forma, né? Por isso que você tem que ver Cristo do princípio ao fim na Bíblia. Esse que é o objetivo. Mas quer dizer, ali sempre fala que tudo que aconteceu, nada é novo. Tá dando para entender, irmãs, a tipologia do mundo natural com o mundo espiritual, do mundo espiritual com o mundo natural. Então, nesse sentido, Davi é um tipo de Cristo, tá? Ele, nessa forma de unção, e Cristo com propósito. O propósito de Davi unificar um reino físico, um reino natural, de um povo que foi escolhido por Deus, de onde viria o Messias, e o propósito de Cristo, quando viesse para assumir a dinastia de Davi, nele ligar todas as coisas, tá?
Porque Esse a é o gente vê as propósito. coisas muito compartimentadas, né? É. O plano da redenção é um todo, né? Isso, Entendeu? isso. O plano da redenção. Assim, quando a gente for pro céu, aí a gente vai entender tudo. A gente, a última geração, a gente tá com a mente muito obtusa, muito fechadinha, entendeu? A gente não consegue entender tudo agora. É verdade, é Tem que verdade. estudar, né? E com QI bem desgastado. Mas é necessário que se entenda isso, que quando nós formos entrar no texto de Ellen White, o grande conflito, que ela vai lidar com o reino natural, com o reino físico o tempo todo na mente dela, a gente já precisa entender isso antecipadamente para a gente entender aquilo que Deus está revelando para ela na mente dela, que o reino físico, o reino natural, o reino espiritual, no texto do grande conflito de Ellen White é o tempo todo, porque é um conflito cósmico. Então, se você não tiver essa compreensão de reino natural com reino espiritual, às vezes a gente não consegue o que ela está querendo afirmar. Aí tem muito pedacinho de texto de Ellen White, disse isso, disse aquilo, disse isso, disse aquilo, né? Então a gente precisa entender a fundo o contexto, a compreensão bíblica de Ellen White, aquilo que Deus está falando para ela, dentro daquela compreensão profunda da Bíblia que ela tinha. Perguntas? Não. Segundo Samuel, continuando, agora Davi, depois que ele... Agora vamos entrar numa coisa super importante, que também tem sentido espiritual e sentido físico, questão de Jerusalém, tá? Depois que Davi é consagrado rei de todo Israel, Davi, o reino de Israel aceita Davi como rei. E o que acontece? Davi precisa de uma cidade para unificar o reino e formar uma capital. Não dava para ser Hebron. E Davi vai atrás da fortaleza dos jebuseus, Salém, que aparece lá em Gênesis, aquela cidade que, quando Abraão volta de ter ido buscar Ló, daquela guerra dos 4 reis contra as 5, que ele encontra com Melquisedeque. Salém no passado, depois os jebuseus conquistam, e lá tinha um sacerdote de Deus Altíssimo, que também é uma tipologia de Cristo, outra tipologia, Melquisedeque. E aí, olha o salto de Abraão até Davi, olha quantas gerações. Davi é consagrado rei, e Davi decide ir conquistar uma fortaleza, uma cidade murada de 12 acres, para formar daquilo ali a capital do reino unificado. Coisa que Saul não conseguiu, Davi agora estava conseguindo unificar Israel. E aí precisava dessa unidade, uma cidade de capital de política e uma cidade de centro religioso. Percebeu? Rei, sacerdote, rei, sacerdote. E aí ele vai conquistar Sião. E aí o rei de Sião, o rei de Jebuseu, disse que Davi não conseguia entrar lá. E Davi entra, pelo aquele vídeo que eu mandei para vocês, né? Joabe entra por ali e conquista Sião. E depois que Davi conquista Sião, tem um episódio da arca, que a primeira vez é tentada levar, mas não consegue porque o animal tropeça e usa a toca na arca e ele morre. E aí depois, a segunda vez, a arca fica lá na casa de Obed e volta, e eles oferecem sacrifício, e Davi entra todo feliz em Jerusalém, que é até hostilizado por Mical, né? Vocês conhecem a história. E Davi consegue conquistar Jerusalém. E em meio disso, quando Davi está lá, outra coisa que eu queria mostrar para vocês em cima disso é 2 Samuel 7, 12 a 16. Isso é importante, gente. Leia esse capítulo inteiro em casa, que ele é muito bom. Essa é a aliança de Deus. 7, 12 a 16. A gente não vai ler o capítulo inteiro, mas eu vou dar uma resumida. Mas a gente vai ler o 12 a 16. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o rei dele. Será ele quem construirá o templo para mim. E eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele e ele será meu filho. Quando ele errar, eu castigarei, como o pai castiga seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse servir. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre. E a sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. Eu recomendo que vocês leiam esse capítulo inteiro. Davi sentiu a vontade de fazer um templo para o Senhor lá em Jerusalém. Aí Deus não fala assim, vai, faz conforme a tua vontade. Só que Natã falou naturalmente. Só que o Senhor veio até Natã e aí ele faz essa aliança. Essa é a aliança de Deus com Davi.
as minhas misericórdias não sairão de ti, e a tua casa governará para sempre. A pergunta é, de que maneira a casa de Davi governaria para sempre? Por meio dos seus descendentes humanos? Jesus. Entenderam outra tipologia? Sim. Tá vendo? Tá conseguindo enxergar Jesus o tempo inteiro na Bíblia, gente? Sim. É isso que a gente precisa estar conseguindo enxergar e tentar o tempo inteiro compreender o mundo espiritual com o mundo natural da Bíblia, porque tem sempre uma coisa por trás. As coisas na Bíblia não são por acaso, elas têm sempre um propósito. Perceberam? Então, Davi está em Jerusalém e deseja fazer trouxe a arca e agora já queria fazer esse templo e faz isso. E como Davi desejou fazer isso aí, entra uma coisa muito interessante também, eu quero que vocês observem a questão espiritual disso. A eira de Ornã, também chamada a eira de Araúna. Você vai ver isso em 1 Crônicas 21, 18 a 26. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi tinha chegado a Ornã, este olhou e o viu, e, saindo da eira, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido preço. Então disse Ornã a Davi: tome-a, o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. E o versículo 22 diz assim: disse Davi: aqui levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Perceberam? Olha só. Davi levou a arca. Esse aqui é aquele texto que Davi resolveu contar ao povo, fazer o censo. E Deus foi punir Davi. Então Davi viu um anjo com a espada, com a mão erguida sobre Jerusalém. E o Senhor mandou que ele fosse lá na eira de Araúna para oferecer sacrifício. Só que onde é que é essa eira de Araúna? No Monte Moriá. Foi Deus que mandou Abraão ir lá no Monte Moriá sacrificar Isaac na região de Moriá. E foi Deus que mandou Davi sacrificar no holocausto lá no Moriá. E foi ali que Davi escolheu por inspiração para criar o templo. E foi lá que foi construído, né? E foi lá que Jesus morreu, do lado de fora, passando pela porta das ovelhas. Perceberam? E é ali, naquele lugar, que quando Jesus vier, o Monte das Oliveiras vai se dividir em 2 e a Nova Jerusalém vai estar ali. E eu queria que você observasse novamente a questão natural e a questão espiritual. Quando você vai em Apocalipse 22, que você vê o mar de vidro e todos lá, você vai ver um rio que sai do trono de Deus. Você está vendo ali o antigo Éden. Perceberam? Vocês estão vendo ali o antigo Éden. Por que aquele monte é importante, irmãos? Porque o local onde era o antigo Éden. Foi ali que o Filho de Deus morreu. A escada de Jacó também. Por isso
Ellen White fala que ali é a escada mística que Sim, Jacó sim. viu. Daqui sempre Ele aquela viu em região. Betel. Ali, Ele viu em Betel. Então, ali onde Abraão sacrifica o filho, o templo é construído, O templo é futuramente, construído, né? onde o filho Onde é Jesus sacrificado. morre, Aham. onde a cidade santa desce, Uhum. e ali era onde era o Éden, na região da terra. Exatamente. Era o... Por isso que eu me emociono Ah. toda vez que eu leio o Salmo 46. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, Pois o é. santuário das Pois é. moradas do Altíssimo. João disse, se você for ler Apocalipse 22, você vai ver o Éden. Ellen White fala que o Éden foi elevado para o céu antes do dilúvio. E você vai ver João descrevendo o Éden, Apocalipse 22. É o mesmo Éden que Ellen White descreve no último capítulo, quando está aquele quadrado perfeito, aquele mar de vidro. É ali que Jesus leva toda a humanidade redimida diante de Deus. Isso é Amém. fantástico. Isso é E outra fantástico. coisa, Jesus vem pra cá pra ser o rei da terra, né? É, O grande rei, né? hoje ele é rei e sacerdote, rei dos reis e senhor dos senhores. Por quê, irmãos? Por quê? Há uma promessa para a igreja de Laodiceia: o que vencer reinará comigo. Uma das igrejas, há uma promessa de que o vencedor reinará com ele. Lembra do exército que tinham príncipes que governavam? É só vocês verificarem como que Israel foi organizado, que vocês vão ver o reino de Deus ali. O propósito de Israel é uma tipologia daquilo que é e daquilo que há de vir, entendeu? Só que de maneira De repente, perfeita. em volta na Nova Jerusalém, É. vai ser dividida toda a humanidade assim, como era dividida em volta do templo. Não, em volta do templo, não, em volta do tabernáculo no deserto, né? Exatamente. E agora Será que é? pra gente, sim, mas é esse o propósito, as portas. São 12 portas. 12 portas. E tanto é, olha só, quem que era fortificada? Jerusalém. O que o profeta vê fortificado com 12 portas, muros enormes? Jerusalém. Tá vendo? Um retrato daquilo que ele vê? Agora, saindo um pouquinho, mas falando de uma coisa que eu acho muito interessante, eu gosto das pregações da Maísa Ribeiro. Não sei se vocês conhecem a irmã Maísa Ribeiro, né? Mas muito maravilhosa também. Ela fala sobre as 12 personalidades, né? Do filho de Porque Israel. hoje a ciência admite 5, no máximo, acho, 6. Tem uma mais nova aí, que não sei se é bem admitida, porque ela fez psicologia, ela sabe. Então, são fleumático, sanguíneo, colérico, colérico, com aquela, tem a mais nova é a supina, que são 5, supina, e tem uma outra. Então é o seguinte, mas ela vê que são, na verdade, 12. Ela tem um estudo, ela nunca fez, eu nunca ouvi o estudo dela, mas são 12. Porque são os 12, a personalidade dos 12 filhos de Jacó. E cada um de nós aqui, na humanidade, representa uma dessas personalidades. Então, eu posso ser, por exemplo, eu não quero ser a de Dan, porque a de Dan é a única que ficou fora. Inclusive a letra em todos os sermões. Eu não quero me ajudar. Mas tem a de José, Ninguém quer o de Daniel. Rubem, Judá. Cada um vai ter uma personalidade. Continua. Não, eu tô chamando a atenção agora pra gente entender, quando a gente for entrar dessa compreensão. A casa de Davi, Jerusalém, e agora a questão do templo. O templo foi edificado, você tem ele construído por Salomão. O Davi tinha toda a planta. No capítulo seguinte você vai ver Davi pedindo ao povo que trouxesse oferendas para construir o templo. E aí você tem a construção do templo no dia de Salomão. Esse templo é destruído por Nabucodonosor. E depois, quando eles voltam de Babilônia, pessoas que viram o templo no passado, alguns deles ainda voltaram com vida. Você vai ver nos textos aqui de Esdras 12, 13, que muitos ficaram felizes e ficaram satisfeitos. Aqueles velhinhos, né? Isso. Então, você tem o templo construído no dia de Salomão, destruído pelos babilônios no ano 587 ou 605, dependendo da historiografia. Depois você tem a reconstrução desse templo por Zorobabel, os levitas. E aí esse templo, ele é destruído de maneira absurda pelos romanos no ano 70. Não sem antes esse templo ter passado por aquela reforma de Herodes, entendeu? A gente vai ver isso mais adiante, que Herodes traz até mármores de Roma, a citação de José, que Ellen White também cita aí no Grande Conflito. Então, quando os discípulos estão vendo aquilo tudo que Jesus fala, veja todas essas coisas, não ficarão aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus falou que aquilo tudo seria derrubado. Mas é necessário que se entenda
Ellen White citando o profeta Ageu, o templo, o primeiro templo, você tinha a presença, a nuvem de glória de Deus, onde quer que passava, você via aquela nuvem lá, né? Já no deserto aquela nuvem estava e lá continuou por séculos naquele templo até que fosse destruído. Lá estavam os mandamentos, lá estava todo o sistema cultico. Todo dia, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, o cordeirinho sendo sacrificado, aquele burburinho de uma cidade de peregrinação para adoração. E note-se, adoração a um Deus único, que não se via, que não tinha forma e que chamava a atenção de todo mundo. É esse Deus que os judeus adoravam. O Deus Altíssimo de Melquisedeque, o Deus invisível, aquele que não se vê dos povos antigos, né? E você tem essa destruição por Nabucodonosor, reconstruído, e você tem essa carnificina da destruição do segundo templo, que a gente vai verificar mais adiante. Então, Davi, a dinastia, Jerusalém, a capital, e você tem um templo. Eu quero que você entenda agora no mundo espiritual. Jesus, o rei sacerdote da dinastia de Davi, rei eterno. Você tem a Nova Jerusalém, que é o próprio templo, que luz não haverá, porque a glória do Senhor será a sua própria luz. Tá dando para entender, irmãos? Essa tipologia que tem no texto bíblico, principalmente nas profecias. Agora a gente vai ver que veio tudo isso, que ele viria, e que foi anunciado por vários profetas, mas não perceberam o tempo da sua visitação. E a pergunta que a gente precisa pensar para os nossos dias: estamos percebendo o tempo da sua visitação na segunda vinda? Estamos? Acho que não. Muitos estão dormindo, tá? Alguns estão, Muitos estão dormindo, muitos Não estão veio nada apostatados, disso. e a Bíblia fala disso, a Ellen White fala disso, que muitos estão apostatados. Não vê, não está cego. Assim, Mas tem uns que estão As vendo. pessoas não entendem que aquilo ali é Não conseguem assimilar. Não É conseguem isso. ver. É isso que eu estou insistindo aqui com vocês, para vocês Isso, enxergarem. Não Isso. enxergam o tempo que Enxerga um é, conflito é. cósmico. Exato, é isso mesmo, essa é a questão. É por isso que eu estou insistindo com vocês para ver as duas Eu estava falando coisas. com uma amiga minha, essa situação que a gente está passando no nosso país, que tudo você fala de religião, você é fundamentalista, você defende algum ponto de vista, você é fundamentalista, isso tudo é um terreno que está sendo preparado, que está acontecendo para que possa acontecer lá na frente se hoje nós temos uma perfeito lado de um para o outro politicamente, vamos ter isso a nível religioso também. Mas isso tinha que ter um começo. Então, quando eu vi, às vezes, nas redes sociais, alguns adventistas, eu digo adventistas porque são a gente que estuda mais a profecia, ou deveria, né? Porque a profecia está na nossa mão. Mas eu via as pessoas questionando, que absurdo, essa divisão. Aí eu entrava em off com algumas pessoas e falava assim, mas onde está o absurdo? Se você sabe disso profeticamente, tinha que ter um começo. Isso tem que ter um começo. É verdade. Isso tinha que acontecer de alguma maneira, está acontecendo no mundo político, para que em algum momento essa tendência mude Chegue na igreja. Na igreja. O que é o fundamentalismo hoje? O que é isso? O Irã é fundamentalista? Sim, por quê? Eles pegam uma parte religiosa e jogam uma bomba no outro que não é religioso, achando que aquele é o pecador, ele é o santo que quer comer as maçãs nas almofadas de ouro com as 10 virgens. Isso aí é criticado por todos nós. Em algum momento nós seremos a mesma coisa. As armas vão se virar contra nós. Exatamente, isso vai ser de alguma maneira. Como é que vai acontecer Porque isso? Tem que acontecer de alguma O maneira. Papa está cansado de dizer que o cristão, né, que não aceita o outro, que quer Isso, da pegar... forma Nós somos fundamentalistas. exatamente. Ele já falou isso. Ele já falou algumas isso. vezes. Então Aí ele é tem que todo tá a o caminho. condição Onde é de que já Jerusalém foi um dos Papa? dias. Onde é que já foi um Papa visitar a Coreia do Norte? Entrar dentro Onde? do Capitólio americano e falar lá dentro. Isso era proibido. Pois é, antigo, mas aconteceu lá atrás. E agora? Ele entrou lá e falou com o Xin Xangun lá, E aquele louco lá que matou, entendeu? Tá lá, ele tem uma agenda marcada, será que já não encontrou com o homem? Onde que uma igreja católica se metia com o comunismo ferrenho? Tinha que começar. Tinha que começar e tá dialogando com todo mundo. E isso é uma boa perspectiva acerca do mundo religioso e o mundo político tão unidos.
ele tá E fazendo o vocês trabalho vão dele. ver isso mais adiante, que isso aconteceu em Jerusalém, na sua destruição. E quando que Deus tira a proteção e deixa sob controle de Satanás? Que passa Deixa eu falar uma necessariamente coisa. pela Eu acabei igreja. de receber um vídeo aqui do irmão É. que fala sobre que, claro que a maçonaria está mesmo presente nos governos, mas só que agora ela vai entrar de sola no governo brasileiro, entende? Uhum. Inclusive um maçom, tá aqui, para quem quiser ver depois eu posso passar. Ele diz o seguinte, que agora o Deus Dadu é que vai... Ah, foi o Major Olímpio que falou Tá isso. na internet. Exatamente. Major Olímpio. É porque os militares, eles de alta patente, eles são todos maçons de grau elevado. Dadu, que ele falou que é o arquiteto do universo. Quem é o arquiteto do universo? É Deus. Mas para eles é quem? Lúcifer. Lucas 19, agora a gente vai falar sobre o tempo da visitação de Deus. O que é tempo de visitação de Deus? Kairos. Para a gente entender o que é Kairos. Kairos é o tempo de Deus. É o tempo que não se conta. É quando Deus entra no Cronos, tá? Deus entra no Cronos. Um abraço, uma mensagem que você leva, uma pregação que você faz. Você está sendo o Kairos de Deus. Que Jesus fala lá em João 14 que quem receber, recebe ele. Quem recebe o cristão, está em nome dele, recebe ele. Esse é o Kairos de Deus. Deus entra no Cronos, no tempo do homem. No caso desse Kairos aqui, foi o próprio Deus que entrou no tempo do homem, ele se fez homem e ele entrou no nosso tempo, na nossa cronologia. Lucas Nele, 29. Lucas 19. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. É um Deus que se esvaziou, que fez homem, tornou carne e entrou e viveu como homem. Só que, ainda que as profecias tivessem anunciado tudo a respeito dele, eles não foram capazes de perceber a cegueira espiritual, às vezes a nossa religiosidade, às vezes um monte de coisa que nos interfere na nossa comunhão com Deus. Talvez a minha cegueira espiritual não seja a mesma que a sua, mas nós temos cegueiras espirituais em maior ou menor proporção. Todo mundo aqui tem, tá, gente? O que tira essa escama, essas vendas dos olhos é o Espírito Santo, que faz a gente conseguir enxergar o mundo físico com vínculo com o mundo espiritual. E eles não conseguiram perceber, não porque eles não quisessem, porque Jesus uma vez chamou eles de hipócrita, de raça de víbora. Jesus sabia que alguns deles sabiam quem ele era. Nossa. Isso é pior, né? É, porque se chamou de hipócrita. Hipócrita. O que é um hipócrita? Aquele que conhece. Diz que é, não é? Exatamente. E uma raça de víbora é uma cobra. E se ele está falando está numa região de lá de Jerusalém que... Pior que cobra. A víbora é muito mais, veneno mais potente A que naja. aquele que é. Aquela região é de Naja. Raça de víboras. As serpentes abrasadoras do deserto eram Najas, que aquela região é de Naja. Ou seja, eles sabiam que era Jesus, mas eles negavam a aceitar que ele era. Eu posso estar cometendo a mesma coisa, eu saber que o Espírito Santo está falando uma coisa comigo, mas eu rejeito essa atuação do Espírito Santo em mim porque eu quero uma coisa diferente e eu começo a me fechar para a ação do Espírito Santo. E isso não vai acontecer de uma coisa de imediata. Não, é um trabalho mesmo. É um processo de sair. E aí ele fala lá em 42, 44 que Ellen White começa o grande conflito com esse texto, capítulo 1. Pode ler? 19, 42 a 44. E disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-las e apertá-los de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima de outra pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-lo. É até aí. Perceberam por que a sentença veio? Não percebeu o tempo que ele desceu para salvar. Eles não perceberam o tempo da visitação. Dá para perceber como que o juízo veio sobre Israel? Era o cara mais anunciado, era a pessoa mais anunciada. E ninguém percebeu. Todos os profetas anunciaram que o Messias viria e que o dia seria chegado. E eles não perceberam. Pouquíssimos perceberam.
E é diferente hoje? De todo. Não, hoje não é diferente. E aí, a gente já citou os capítulos, nós não vamos ler de novo. Você vê João mostrando para Israel quem era o Cordeiro. João 32, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vê o batismo, o Espírito Santo sobre ele. Eles vendo aquela voz falando, eles não entenderam, mas João anunciou. Uma coisa clara, daquela geração viu aquilo ali, mas não foi capaz de aceitar. Alguns aceitaram, outros foram incapazes de aceitar aquilo ali. E eles não perceberam o tempo da sua visitação. Existe umas coisas chamadas tempo, gente. Tempo da visitação. O tempo de Deus não é o nosso. O tempo que nós estamos vivendo hoje, qual que é o tempo, segundo a nossa interpretação bíblica? O tempo dos últimos dias. Já estamos percebendo que esses tempos dos últimos dias estão nos últimos dos últimos dias? Finalzinho. No fim. Exatamente. E agora Em frente. vem o lamento. Mateus 23. Vamos falar sobre o choro dele. Esse choro aí que chorou sobre a morte de Lázaro. Mateus 23, 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que foram enviados. Quantas vezes que Deus reuniu os seus filhos como a galinha a quem dos vizinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa prata vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Só o verão novamente depois que disserem, bendito que vem em nome do Senhor. Eles vão ressuscitar para ver, né? Jesus voltar, né? Não, e esses também, sim, esses que não receberam, os judeus só verão Jesus quando disserem, bendito que vem em nome do Senhor, porque até hoje não aceitam. Nós cristãos estamos vendo Jesus. Tem pessoas que têm experiência, não vejo Jesus pessoalmente, mas têm experiência, mas os judeus estão cegos em relação a Jesus. E eu queria agora frisar sobre esse texto fantástico de Ellen White, exatamente, acerca da descrição desse choro. Jesus está do alto do Monte das Oliveiras, segundo Ellen White narra, no mesmo local que mais tarde Tito está olhando a cidade para invadir. E Ellen White diz que Jesus olha e vê. Ele vê a porta das ovelhas, ele vê o Calvário, ele vê tudo aquilo que horas depois iria acontecer com ele. Mas não era sobre isso que Jesus estava chorando. Jesus estava chorando sobre a situação que ele estava vendo de como ia se tornar Jerusalém depois daquilo ali. Ah, se tu percebesse o tempo da tua visitação. Jerusalém, Jerusalém, um lamento que mata os seus profetas e apedreja aqueles que estão te enviados. Olha, você falou para que pergunta só depois. Mas é importante que eu te faça a pergunta agora. Ele chorou só por Jerusalém, para aquelas pessoas daquela tempo, ou chorou pelos que vinham futuro? Pelos que vinham futuro, porque ela disse que aquilo era uma gota da taça que virá. Uma gota da taça que virá. Acho que era pela humanidade. Sim, pela humanidade. Uma visão Sim, maior, né? sim, pela humanidade, porque ele era o rei de Jerusalém, ele estava unindo todo mundo. Lembra da promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra? Ele estava chorando pelo lamento imediato daqueles da maneira como iam, mas era também daquilo que seria no Porque futuro. a humanidade ia seguir depois disso com a mesma trilha. E Ellen White disse assim que esta cena encheu o céu de angústia. De ver o Filho de Deus chorando, querendo nos salvar, e nós dizendo não, não, não. Aí o que o céu se angustia? Como rejeitam a vida eterna, como rejeitam o próprio Criador. E o céu não conseguia enxergar isso. Perceberam? Seríssimo. Esta cena encheu o céu de angústia. Olhando através dos séculos, via o povo do concerto de Deus espalhados por todos os países. A página 22. Viu ele o primeiro gole da taça da ira que no juízo final deveriam esgotar completamente. Ele viu tudo. O choro
não apenas vendo aquele povo espalhado, mas vendo aqueles que iriam rejeitá-lo por todos os séculos. E Jesus via toda a agonia de Jerusalém. Jesus via aquelas pessoas em agonia total. Esse é aquele choro. E o doador da vida ser impotente para te salvar e a me salvar Pela rejeição. pela rejeição. Ele não poder fazer nada. É. Dentro daquilo, ele não poder fazer nada porque foi eu que rejeitei. Eu rejeitei. Por isso Ele é não o pode. pai, né? A mãe que vê hoje um filho morrendo na droga É isso. e não consegue ajudar porque o filho não deixa ele ajudar. Então, essa situação de rejeição total, você não querer, quando você rejeita, o que Deus faz? Se você está rejeitando, Deus está tirando o que de você? O Espírito Santo. Você não quer salvação, você não quer saber. Você é deixado numa situação de rejeição total. Mas Deus tira ou a pessoa que se afasta? A pessoa se afasta. eu acho Ela que vai, a pessoa se a afasta. pessoa se afasta. Ela rejeita, ele vai ter que tirar. Ele É respeita a como sua decisão. aquela mesma coisa Ele que diz que respeita. Deus endureceu o coração. Mas De aí, Faraó. não, acho que ele tira, ele não tira, porque o Espírito Santo é para todos. Mas o Espírito Santo é o quê? A nossa consciência. É a O mesma. que é que faz o bem e o mal? É a nossa consciência. Se você tem uma tendência da sua consciência alimentada só para um lado, como é que você vai ouvir o outro? Se você não alimenta o outro? É verdade. É verdade. O Espírito Santo para mim é isso, é minha consciência. Proteger, o Espírito Santo é para me dar discernimento entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado, e Jesus Cristo que morreu para me salvar. Então eu tenho essa aí uma pirâmide, né? Nesse sustentáculo. Então se eu, por exemplo, estou numa faculdade, eu fiz direito, por exemplo, só leio o código, não leio os livros de doutrina, uma jurisprudência, alguma coisa que possa me agregar na minha função, eu vou fazer o quê? Eu não vou ser nada, porque eu vou me formar para fazer aquela prova, mas quando eu for exercer, eu vou ser o quê? Então, o livro não está ali? Tá. Eu posso comprar? Posso. Eu não tenho porque eu não quero. É isso aí. Mas o livro foi tirado de mim? Não, o livro não foi tirado de mim. O livro está ali disponível. Eu leio se eu quiser. Eu não quero ler, então eu vou o quê? Ao mesmo tempo eu vou Se limitando. me limitando naquela verdade que eu acho que é necessária para mim. E esse choro dessa impotência, o que pesa também é por tudo aquilo que aconteceu lá no monte, tudo aquilo que aconteceu lá no templo, toda a ação de Deus sobre Israel, a libertação fantástica do Egito. Ellen White narra todos os acontecimentos importantes de Deus que Deus fez para o povo de Israel, Jesus passando na mente dele tudo aquilo, e eles não conseguiram enxergar, e eles não quiseram a vida, eles quiseram a morte. E aí, quando você faz essa escolha, olha a questão da escolha, a questão do juízo aí. Fez uma escolha. E aí, você fez a sua escolha, o Espírito Santo sai, e aquilo que Paulo fala lá na carta dele aos Romanos, você agora passa a estar sob o domínio de Satanás. É nesse sentido que você passa a estar sob o domínio de Satanás. Quando você rejeita, quando você não ouve. E não necessariamente fazendo mal. Não. O mal maior está fazendo para você. Mas, gente, aquela pessoa não faz... Como que ela pode estar regida por Satanás? Ela não faz mal a ninguém. Mas também não ela mesma. Mas que coisa pior que isso? Você não ter a visão de que você pode tirar, estender a mão. O que é o amor? O amor a maioria esfriaria. O que é? É cada um olhando para o seu umbigo. Se cada um olha para o seu umbigo e não consegue ver sua necessidade, eu estou fazendo mal para você? Não. Só pra você. Para mim. Mas aquilo que eu posso fazer bem para você, que já não é meu, mas do Espírito Santo em mim, essa atitude eu não tenho. Então, nesse momento, o que acontece? Um efeito dominó. É um olhando pro seu umbigo, que olhando pro seu umbigo, que é o que a gente está chegando hoje. A gente pula o morador de rua, né? Mas E a gente vive numa sociedade individualista. Eu não estou incendiando ele, eu simplesmente ignoro ele. Esse é o correto? Não. Será que onde que está a nossa
ação aí, né? O andar outra milha? Justamente A gente está esfriado esse no lado amor. espiritual. É isso daí que eu acho, quer dizer, é mais ou menos isso que eu Mas acho é que isso ele mesmo. quer dizer, né? E aí, em cima disso aí, dessa rejeição, a sentença já tinha acontecido, aí que Ellen White descreve de que maneira que eles ficaram sob o controle de Satanás. Pela rejeição do amor e da misericórdia divina, os judeus fizeram que a proteção divina fossem retiradas dele. O primeiro ponto. No segundo, é o poder de Deus que impede a humanidade, que a humanidade passe para o domínio de Satanás. Quando os homens passam os limites da clemência divina, a restrição é removida e Deus fica em relação ao pecador como o executor da sentença contra a transgressão, mas deixa que entregue a si mesmos os que rejeitam a sua misericórdia para colherem aquilo que semearam. Não foi Deus que quis te condenar e nem condenar a mim. Deus não quer condenar ninguém, Deus quer salvar. Mas quando chega a medida, a proteção é retirada. Foi o que aconteceu com Israel. E quando a proteção é retirada, você passa sob o controle conflito, né? do Você não inimigo. pode ter um conflito. Você não pode ter um conflito. Não, você não vai me seguir, mas eu também vou te proteger. Não pode. Seria insano uma coisa dessa. Porque isso aí Deus não estaria respeitando o seu livre-arbítrio, sua vontade. Ele fala assim, olha, eu quero ter outro mestre, eu não quero ter você. Ele vai falar, não, eu vou continuar, eu vou te... Não, ele vai até um ponto. Quando ele vê que o teu coração fechou. Mas eu queria que vocês observassem uma coisa nisso aí. Eu queria que vocês observassem no mundo espiritual. Você está aqui no ponto, no mundo natural, e você rejeitou espiritualmente a Deus. Uma vez que você rejeita espiritualmente a Deus, você está no outro reino. E notem, o reino de Deus, ele é regido por leis. A lei e os 10 mandamentos que regem o céu e a terra. O reino espiritual é regido por coisas místicas, tá? De outra dimensão espiritual também, mas que as leis são outras e que distorcem. O reino de Deus tem lei. A de cá você vai estar dentro do misticismo, do ocultismo. Então, ou Não você... existe neutralidade. Exatamente. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Não pode servir a dois senhores. Jesus Não. falou que aquele que fica indiferente já está do outro lado. Exatamente. Não tem E escolha. essa rejeição deles, eles não estavam neutros. E eu queria que vocês atentassem para uma coisa. Quem está rejeitando aqui não é o mundo. O mundo não conhece a Deus. Exatamente. É a igreja. É a igreja, tá, gente? Eu queria que vocês observassem que isso é a É igreja. seríssimo. Tá? Isso não é o mundo. O mundo não pode reconhecer. O Espírito Santo não veio para o mundo. Quando Deus escolheu Israel, que tinha um propósito. Ali era a igreja aqueles dias. E a proteção foi tirada da igreja, porque o mundo não tinha essa proteção. Outra coisa, o livro que é pra gente estudar e distribuir é esse aqui. Porque esse livro aqui é que vai mostrar ao mundo a verdade. Entendeu? Não adianta distribuir mensagem de esperança. Não adianta distribuir mensagem de esperança. É esse livro aqui. A Bíblia, né? Não, o grande conflito. A Bíblia já está no Brasil. Ah, tá. O Brasil já tem conflito, Bíblia. as pessoas não esse conhecem aqui, esse o grande conflito conflito. cósmico. Tá. Essa Eu já dei 3 desse. Eu falo, olha, você leia de página em página devagar. Cansou, você fecha. Eu comecei, vou recapitular, eu comecei falando sobre a comparação de Davi, o reino de Davi, o reino de Cristo, eu falei sobre Jerusalém, sobre o templo, e agora você vê o Messias, a dinastia de Davi assumindo o reino para sempre, fazendo tudo para cumprir a profecia para assumir o reino para sempre, e você vê uma profecia de que a igreja não conheceu o seu Salvador. Esse é o ponto, a igreja não conheceu. E agora você tem uma sentença sobre a igreja. É necessário que a gente entenda que isso é a igreja. Isso se repete. Por isso que é o destino do mundo no capítulo, entendeu? Vamos a Mateus 24 agora, quando Jesus fala sobre isso. A destruição de Jerusalém. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa.
Vamos aqui entender essa situação. Jesus está lá no Monte das Oliveiras, ele chorou, um dia depois, agora os discípulos mostraram o templo e Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, e depois ele vai sentar lá no monte com ele e eles perguntam. Aí Jesus fala a profecia de dupla aplicação. Quando vires a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel, note, o texto de Daniel fala assim, quando virem os exércitos de romanos, próximo à cidade santa, não pode ser o lugar santo aqui, gente, porque tem alguns que interpretam como um templo. O lugar santo aqui como um templo, porque quando os caras já tivessem entrado no templo, já tinha matado muita gente, entendeu? Já tinha matado muita gente. Então, agora você tem aqui a destruição de Jerusalém. Eu vou entrar na história, tá aí no Grande Conflito, que é a citação de Joséfo. Como que isso aconteceu? Para que essa profecia de Jesus, de Jerusalém, que seria destruída, e agora, continuando no capítulo 24, como que seria destruído? Começa assim. Tinha um novo governador romano e ele quis um dinheiro a mais do tesouro do templo. O cara queria dinheiro do tesouro do templo. Os judeus já não aceitavam a dominação romana e agora um governador mais corrupto do que Pilatos queria 17 talentos de ouro do templo. 3 facções. É o governador, né, no caso. O governador romano. Porque Roma estava lá e tinha o imperador. Sim, o governador romano. Tudo bem, será? Não. Que era o governador que tomava conta da região. Isso, da Judéia. Judéia era uma província sob o controle de Roma. Sim, não é o imperador. Porque depois, o imperador é a nação. Depois eu vou falar outra coisa lá do imperador. E aí, o que acontece? Ele quer e eles não dão, e tem umas facções lá que começam a brigar entre si e eles brigam. E aí, um cara chamado Festo, ou Sesto, em alguns outros textos, ele cerca Jerusalém porque começa uma guerra entre eles, o início de uma guerra civil. Eles estavam se matando entre eles por causa dessa questão aí do que esse cara queria do dinheiro do templo. Então vem Sesto, que é o governador, e manda umas legiões para atacar. E quando Sesto, está aqui narrado de Ellen White no Grande Conflito, a citação de José. Quando Sesto vai, Sesto recolhe. Ele não ataca. Quando os judeus veem essas facções que estavam brigando entre eles, se unem contra os romanos, entendeu? Tá dando para entender? Aqui, os zelotes, a turma de Joséfo e a turma do outro lado, João, eles estão brigando entre eles. Quando os romanos chegam para apagar com a rebelião, que Roma não queria rebelião, eles se unem. Só que eles são cerca de 300 mil homens. E Roma, com essa legião, tinha cerca de 10 mil homens. Sesto recolhe, e quando ele recolhe, eles vão atrás. E quando eles vão atrás, a profecia se cumpre. Jesus fala assim, quem está no monte, não volte. Quem está em cima do telhado, não entre na casa. Os cristãos, quando viram que os romanos recuaram e que os judeus foram atrás, eles tiveram condições de sair da cidade. Entendeu? E agora a guerra continua. Eles vão atrás, eles matam mais de 10 mil homens das legiões romanas. Eles matam esses homens todos e voltam animados, vigorados para a guerra. Só que uma rebelião dessa foi um motim. Roma não ia deixar passar batido. Os americanos hoje, né? Matou um monte de soldado, acho que eles vão deixar passar batido? A máquina de guerra romana entra em ação. E quem é que entra aí? Pai e filho, Vespasiano e Tito. Joséfo, nesse líder de rebelião, ele vai para Jericó e lá ele continua a rebelião, e a rebelião dele é abafada, e ele não é assassinado nem por Tito nem por Vespasiano, porque diz a tradição que ele profetizou que Vespasiano e Tito seriam imperadores. E ele passou a ser o cronista, por isso que ele narra essa história. Entendeu? E aí eles começam a cercar as legiões romanas, os soldados, o exército romano começa a cercar todas as circunvizinhanças de Jerusalém, fechando, impedindo passar qualquer tipo de comércio, qualquer tipo de contato, e eles fecham, e eles avançam sobre Jerusalém. A legião da Síria, que é a 10ª legião, é essa legião que 40 anos depois que Jesus profetizou que está sob o Monte das Oliveiras. E os judeus, quando viram aquilo, eles ficaram cercados, não tinham comida, não tinham como comercializar, alguns fugiam de noite,
E eles eram 300 mil homens. E a guarnição romana era de 60 a 70 mil homens quando volta nessa segunda. E aí eles tentam, e os judeus sabem o que eles fazem? Eles jogam óleo quente sobre os soldados romanos do muro. Já pensou tu receber óleo quente lá? Os judeus faziam isso. E sabe como é que os romanos respondiam? Os romanos mandavam, sabe qual que era a máquina de guerra? Aquelas catapultas de jogar pedra, jogavam espadas com tição. E eles respondiam, 300 mil homens em rebelião e não podiam nem sair. E Jerusalém, você sabe que é uma cidade cercada, a gente falou sobre isso. O que acontece? Eles estão sem alimento, as mulheres começam a cozinhar seus próprios filhos. Começam a comer. Filho tira a comida do pai idoso da boca. Ellen White começa a descrever aquilo que o Joséfo fala. Como estava a situação. Você imagina agora aqui, colocando o Rio de Janeiro cercado, a greve dos caminhoneiros, quem está lembrado? Uma cidade sem abastecer. Aí faltar tudo, já pensou? Então, Jerusalém estava nessa situação e à medida que eles iam ficando sem mantimento, sem armas, mais eles iam ficando enfraquecidos e mais Roma tinha condição de quê? De avançar. E vencê-los. E o que acontece? Alguém está lá protegendo o templo e um soldado se irrita com o romano e o soldado romano joga uma lança. E quando ele joga uma lança, imediatamente o fogo, e diz que Tito brada para que não incendiasse o templo. Mas Ellen White fala assim, inspirado por assim, mas alguém que falou há 40 anos antes disse que não ficaria lá pedra sobre pedra. E quando o templo começa, mas é necessário que aconteça uma coisa antes. Fatos sobrenaturais começam a acontecer sobre Jerusalém. A porta que ninguém conseguia abrir se abre. Literalmente. Vozes começam a ser ouvidas. Há uma série de manifestações sobrenaturais. E tinha um homem que falava dia e noite. Voz do Oriente, voz do Ocidente. O homem estava anunciando que Jerusalém ia ser destruída. Houve um anúncio, a misericórdia de Deus foi ali até aquele momento. Ele andava o dia inteiro, andou 2 anos lá. E morreu no cerco. Morreu no cerco. E ele anunciou. Mas só que dentro de Jerusalém, nessa época, tinha os falsos profetas que falavam paz em Jerusalém, Deus está conosco, nós vamos vencer, e não sei mais o que, e não sei mais o que lá. Mas não era nada, eram falsos profetas. Como hoje, estão falando de paz agora. Vai ter segurança, vai ter paz na terra, vamos melhorar, vamos nos unir, construir pontes. Vamos ter liberdade religiosa. Liberdade religiosa, isso é uma mentira, essa liberdade não existe. A igreja nasceu para ser perseguida. Se ela não for perseguida, não existe união da luz com as trevas. Não existe liberdade religiosa nesse mundo. Porque o grande conflito, ele é real. Então, se é real, como é que o Satanás não vai tentar o pessoal de ir lá para perturbar a igreja de Deus? Como que você vai falar a verdade? Porque a Ellen White diz... Quando a verdade for realmente propagada, as fogueiras vão se acender de novo. Isso é verdade. Essa coisa assim, o slogan é porque a gente que a gente vive no marasmo, então a gente conversa, a gente fala, a Bíblia toda. Hoje, que coisa mais fácil do que você falar de Bíblia hoje? No Brasil, pelo menos. No Brasil, porque todo mundo, hoje andar com Bíblia debaixo do braço... Mas quando eu era criança, era vergonha. Todo mundo agora é moda. Você vai pro política dizendo que é da Bíblia, como é que o Bolsonaro ganhou? Porque gente, olha só. Não há união de justiça das trevas. E a igreja ela sempre foi perseguida. Então vamos lá. Esse negócio de liberdade, esse slogan de liberdade religiosa, e vamos construir pontes e passar por cima das nossas diferenças, isso é satânico. Pode ser. Sempre foi. Não vem de Deus. Claro que a gente não vai brigar com as pessoas, sair botando. Não. Mas a verdade é o que está escrito aqui e aqui. E aqui não fala que é assim, não. Não fala na Bíblia, no Espírito de Profecia, não fala que vai ser assim, não. Que vai ter liberdade religiosa, que nós vamos nos aceitar. Sempre que apóstolos, profetas, foi perseguido, foi crucificado, cabeça para baixo, foi jogado no óleo quente, foi todos eles.
quando a igreja estava quente, A igreja estava se misturando com vários tudo. foram mortos. Então, não existe. Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos propagar essa teoria do A gente terror? não vai propagar o ódio. Mas não a é gente, isso. quando Mas naquilo que a gente for se aproximando, a gente vai levando a pessoa a entender isso, né? Isso só você entende depois que você está no estudo mesmo. Porque Mas uma voz única na religião é o que o Papa quer, todo mundo unido. E não é isso que a gente diz que vai acontecer. Então, como é que eu posso... Como é que vai As ser diferenças, isso? vamos- As diferenças serem... Vamos passar por alto as diferenças, vamos unir nos pontos comuns. Uns não tem ponto comum. Mas aí Não que está uma tem, não. situação aqui. Para a gente entender essa situação da igreja no passado, para a gente ver a nossa hoje, que a gente está conseguindo enxergar, não o suficiente, que a revelação é progressiva e Deus nos ajuda, que a gente vai compreendendo aos poucos, é necessário que a gente entenda, sobretudo, a nossa condição. A nossa condição em relação à condição de Israel. Aí a gente vai entrar naquela questão que ele vai falar que a condição dos dias de Jerusalém é a situação do mundo, e não é o mundo que ele está falando assim, o mundo, porque o mundo não é Jesus. Está falando do mundo cristão, igreja, tá, gente? O mundo cristão. Mundo cristão, lá fora não é mundo cristão, não. O mundo cristão é a igreja, a fé cristã. Ela estaria nessa situação. E você vê um monte de interpretações bíblicas, todo mundo com a Bíblia interpretando a sua vontade. Isso é recorrente na fé cristã, do seu jeito. O morticínio do lado de dentro era mais terrível do que o espetáculo visto por fora. O Joséfo fala que mais de 1 milhão de pessoas pereceu no dia da destruição de Jerusalém. Mais de 1 milhão, Léo. Não sei se você já leu isso. É muita gente. As pessoas passando por cima de corpos. E os soldados voltaram honrados para Roma e levaram muitos para serem escravos. E foi a partir daí, do ano 70 de nossa era, que os judeus passaram a ser dispersos. Ainda no ano 100 e pouco de nossa era, Adriano, que já tinha se tornado imperador romano, alguns desses judeus ainda fizeram uma rebelião num lugar chamado Massada. E os romanos foram lá para reprimir, acabar com aquela coisa. E eles, para não se submeterem a Roma, eles optaram pelo suicídio coletivo, o massacre de Massada. Isso está na história. E Adriano expulsou todos os que ainda estavam lá de Jerusalém e mudou Jerusalém o nome, colocou para Eólia Capitolina, para os judeus não terem mais domínio sobre a Judéia. E é a partir daí que eles estão dispersos. E só volta em 1948. Mas antes da gente falar sobre essa questão, a gente vai falar sobre a condição do mundo. E eu quero dizer o mundo, sobretudo o mundo cristão, que precede a volta de Cristo, que seria similar àquilo que a gente viu em Jerusalém. Ellen White, o capítulo 1, a página 22, que eu não sei qual é a página de vocês. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, apressando-se ao encontro dos juízos atribuidores de Deus. Primeira situação, um símbolo dos juízos atribuidores de Deus. Que situação é? Veio, rejeitou, insistiu, entregou a Satanás. Satanás veio. O juízo vem em seguida. O juízo vem em seguida, porque a destruição, a medida dá. E é uma gota. Jerusalém seria uma gota. Porque a complacência que Deus tem é justamente a rapidez que Satanás tem de destruição. Enquanto Deus tem um amor prolongado, ele tem o objetivo de ser rápido, né? Olha só. Ou seja, já é meu e pronto, tá aqui. Deixa eu lamber logo aquilo que é meu, né? Mas Jesus, olhando para a última geração, a nossa, viu o mundo envolto em engano, semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. E aí, essa frase aqui de Ellen White, para a gente comentar sobre ela. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitarem a lei de Deus, fundamento do seu governo no céu e na terra. Notem, aquele povo conhecia a lei de Deus?
Conheciam. muito Aquele bem. povo conhecia as misericórdias de Deus? Conhecia tudo. Conheciam. Conheciam a Bíblia? Conhecia. Oh, se conheciam. Até hoje. Aquele povo adorava a Deus? Sim, Sim. Aquele povo tinha comunhão? tinha. Não faltava a igreja. Ia lá oferecer sua adoração? É verdade. Tava lá o Tinha. coitado do bichinho. Aquele povo sabia quem ele era, quem era eles sabiam quem eles eram os únicos que adoravam ao único e Sabia verdadeiro da Deus. arrogância que ele sabia, a verdade. Nós é que temos. Agora vamos inverter isso aí, porque essa é a nossa situação do mundo cristão. Nós adoramos a Deus? Adoramos, dizemos pelo menos. Né? Nós conhecemos a Deus? Mas Temos deveríamos, comunhão né? com Deus? Deveríamos. Nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício a Deus, que é o nosso corpo que deve ser oferecido como sacrifício a Deus. Deveríamos. Nós Temos a nossa mente realmente a pedir a Deus que dê sabedoria para que opte pela vontade dele? Deveríamos. Né? Então, essa é a Mas a questão. gente acha que a gente tem, né? Similar, Ellen White fala que é igual à situação de Jerusalém, ou seja, nós não nos entendemos entre nós mesmos, nós estamos entre facções. Nós não vamos chegar Nós duelamos contra Isso. nós mesmos. Nós não vamos chegar a uma guerra civil como eles chegaram, mas nós vamos chegar a um conflito tal que a igreja vai ser dividida. Mas Nesse Ellen White caso, a igreja diz que será onde é que- sacudida. Onde é que vai acontecer Entendeu? a perseguição? Vai começar lá fora contra a gente? Não, Não. vai começar aqui dentro. Vai tirar um pastor, ele vai desfazer uma congregação. Então, quem vai perseguir? É o lá de fora que vai entrar na igreja? Não, vai ser os de dentro. Não, mas é Né? necessário. Se a condição do mundo cristão é a condição de Jerusalém, e a condição de Jerusalém foi a ausência do Espírito Santo e sob o domínio de Satanás, nós não vamos chegar às vias de fato dessa Não, guerra, dessa guerra física, mas nós vamos chegar às vias de fato dessa guerra de conflito de ideias, de pensamento E religioso. já começou. Dentro da nossa própria fé que já começou. Estamos vendo da nossa igreja, porque quando a gente lança o olhar sobre o pentecostalismo é assustador. A questão do Espírito Santo que não é. Tá vendo essa balbúrdia de religiosidade dentro do mundo cristão? E o que isso acontece? Tá todo mundo dizendo assim, não, isso é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é isso. Não Enquanto é, não. estão discutindo, a gente não Tá está dividindo. ouvindo lá É isso dentro. aí. a Cristo. Você quer Qual que destruir é a um povo? Você quer situação de destruir um Laodiceia? povo? Divido. Qual que é a Divido. situação de Laodiceia? Abastada. Não, Jesus está do lado de fora. Ah, sim. a situação de Ela está Laodiceia dentro é que Jesus não está Ah, tá. dentro Estou dela. à porta. Ele está do lado de Está fora. batendo, mas não está dentro. Essa é a nossa situação. E a pergunta, ele estava em Jerusalém quando tudo aconteceu? Ou, eis que a vossa casa ficará deserta, até que vos dizeis, bendito que vem em nome do Senhor. O que é uma coisa deserta? É uma coisa Abandonar. inabitada. O templo não estava mais lá e Deus tinha que habitar neles. E eles não permitiram que Deus habitasse nem lá, nem neles. E nós estamos incorrendo na mesma situação. Essa é uma situação em relação à nossa fé cristã muito estarrecedora, porque exatamente culmina nessa união aí que não se dá por pontos comuns. Porque ecumenismo não são pontos comuns dentro do universo cristão. Mas ecumenismo é você aceitar qualquer Deus como Deus. Nessa unidade de ecumenismo, o Deus de Buda, o Deus do Candomblé, o Deus do Alá, o Deus cristãos, eles são todos um Deus. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que só há um Deus, que é Deus, né? E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, é uma contradição em que a própria igreja cristã que tenta unir isso. Agora a gente vai ver uma situação liderada pela Igreja Católica desse encontro ecumênico que não abarca aquilo que realmente é, mas que dialoga com pontos em comum, mas que ao mesmo tempo contraria a intenção bíblica. Qual que é a intenção que contraria?
Porque coloca Jesus no nivelado como todos esses Todos altares de esses- Deus aí que exatamente. você estava Eu falando. nivelo Deus como comum. Exatamente. Quando ele está acima de todos. Mas dentro do cristianismo, e é sobre isso que a gente vai falar agora, pra gente terminar, existe uma coisa chamada sionismo. Eu quero dizer que a Igreja Adventista não é sionista. A Igreja Adventista interpreta de que os judeus terminou eles como povo escolhido nas semanas. Tá? Os 490 anos terminam ali. Quando Jesus foi levantado na cruz, o tempo de Israel como povo eleito terminou. Tá lá no grande conflito. Até mandei para vocês isso lá. Você viu? Então. Mas existe uma coisa chamada sionismo cristão. O que é sionismo? Sionismo é um grupo de religiosos cristãos que se reuniram a princípio na Inglaterra, que depois dos grandes despertares entenderam que existem dois povos. O povo judeu e a igreja. Essa é a interpretação. A interpretação bíblica em relação a Israel, ela é literal, se aplica até hoje. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que se Israel tivesse aceitado a Cristo, as aplicações proféticas teriam acontecido, mas nós entendemos as profecias como condicionais, entendeu? Nós não entendemos assim. E esse sionismo nasce na Inglaterra e depois acontece uma coisa na França. Um cara chamado Dreyfus, ele vai servir o exército francês e ele é acusado de traidor. E aquilo repercute muito na França e os judeus que estavam lá estavam sendo mal vistos. E tem até um cara chamado Émile Durkheim da sociologia que ele fala sobre esse caso Dreyfus, como perturbou muito os judeus na Europa naqueles dias. E um cara chamado Theodor Herzl, ele se reuniu, os judeus, na Suíça, um dizem que foi em Genebra, outro na Basileia, e começaram a discutir o sionismo. O sionismo é um movimento político, religioso e apocalíptico, tá? Eu estou dando as origens dele. E Theodor Herzl, esses judeus, qual que foi o propósito dele? De que os judeus levantassem, que estão afastados, que começassem a trabalhar a possibilidade deles retornarem. Jerusalém passou por vários domínios ao longo desse tempo, que eles estão fora de Israel desde os anos 70, só voltaram em 48. Mais de 1.800 anos longe de Israel, entendeu? E aí tem, nesse período, sai uma coisa chamada Declaração Balfour, um chanceler britânico, dá uma declaração que os judeus tinham liberdades civis para voltarem para Jerusalém, mas que eles poderiam ir. E aí veio essa declaração Balfour, que foi dada a um cara chamado Rothschild. Essa declaração surge, mas eles não conseguem ainda ter um Estado nacional para eles voltarem. E tem o Holocausto, e o Holocausto tem uma pressão mundial para que os judeus possam ter uma terra. Um embaixador brasileiro chamado Oswaldo Aranha, é por isso que o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU todo ano em setembro, é o Brasil que abre, por conta desse protagonismo do Oswaldo Aranha. E ele colaborou para que o Estado de Israel naquela ocasião fosse surgido, e o Estado de Israel surgiu como uma resolução da ONU em 1948. E aí você tem as primeiras levas de judeu voltando para Israel, sendo incentivado. E quando eles voltam... Então essa volta já era um planejamento desse sionismo, né? Exatamente. Não é uma coisa política somente, não. Não, religiosa também. Dentro do cristianismo surgiu como uma coisa política e religiosa. Dentro de Israel surgiu como uma coisa política, tá? E aí, dentro dessa interpretação unilateral da fé cristã protestante na Inglaterra, chamada restauracionismo, quando essa teologia vai para os Estados Unidos, ela ganha o nome de dispensacionalismo, que é a corrente mais vista hoje. Já ouviu falar do arrebatamento secreto? Essa corrente é a mais conhecida. E essa corrente, ela tem alguns pontos que eu queria mostrar para vocês na questão teológica, tá? Os 7 principais pontos dessa corrente do sionismo cristão de origem teológica. Hermenêutica ultraliteral, essa que eu já falei. Ponto. Judeus continuam sendo o povo escolhido de Deus, nós não entendemos assim. Terceiro ponto, eles devem ser restaurados na Terra Santa, do rio Egito ao rio Eufrates. Quarto ponto, Jerusalém é a eterna capital de Israel. Notem que esse movimento é tão antigo que essa lei já existe no Congresso americano há muito tempo. Obama não assinou, Clinton não assinou,
Trump se aproximou da extrema-direita cristã, que é a defensora dessa teologia, e prometeu a eles que se ele ganhasse a capital de Jerusalém, ele já fez. ele cumpriu isso, entendeu? Ele fez isso. Bolsonaro sinalizou de fazer a mesma coisa. O mundo árabe reagiu, Bolsonaro é dessa linha dispensacionalista. O mundo árabe reagiu imediatamente, cancelou até uma visita do embaixador brasileiro com a comitiva e dá mais de 15 bilhões de déficit na balança comercial só porque ele falou que ia transferir os árabes reagirem em cadeia. Se meter nessa... Pois é. Segundo ponto, o templo será reconstruído e aquele que se opõe a esta agenda está trabalhando com o anticristo. Notem, Nossa! essa agenda de construir o templo é uma interpretação do sionismo cristão que se une ao sionismo judeu. Entendeu? Mas que não vai ser concretizado. Não vai, calma. É bem possível que vá. 6. Antipatia com os O árabes. anticristo não vai ser O adorado. sionismo cristão tem uma antipatia com os árabes. Você está vendo um monte de... Os Estados Unidos Sim, formando um monte de isso é terrorista, muito matando Onde vai árabes. ser o trono do anticristo? Onde vai ser o trono de Jesus? E Ele o- quer ser igual a Jesus? E o 7º, haverá um Armagedon. Vamos estudar em detalhes aqui acerca dessa teologia dispensacionalista. O pastor que estava apresentando isso disse que ele não quer estar no comitê de organização do Armagedon. Ele disse que quer estar no comitê de boas-vindas da volta de Cristo. Você está entendendo como o dispensacionalismo quer antecipar a volta de Cristo, formando guerras e fomentando distorções teológicas para fazer acontecer? O dispensacionalismo, ele tem um braço na política na extrema-direita cristã, e é esse braço que hoje está no Brasil, a eleição do Bolsonaro é um discurso casado. A extrema-direita cristã no mundo tem esse discurso casado com os Estados Unidos e que tem um ponto nessa teologia dispensacionalista. O Armagedon, nessa interpretação, se dá no confronto com o Irã, coisa que os americanos já deram nas nações agora no essa dia semana, 5. Entendeu? Como é que se dá o Armagedon na interpretação deles? E que a Rússia, como Gog e Magog, entra e joga uma bomba sobre Israel. Entendeu? É essa interpretação dispensacionalista. Eu estou resumindo a história para vocês, tá, gente? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que enquanto eles estão fazendo isso, nós estamos brigando entre nós, nós estamos enxergando aquilo que o grande conflito está dizendo. Que é a volta de Cristo. Que é a volta Que é o de nosso Cristo. foco. A história que corre é apenas para confirmar aquilo que a gente... Porque no fundo, quando Ellen White fala acerca do capítulo 25 que a gente vai antecipar aqui, não se iluda, não vai ser comunismo porque os Estados Unidos não são socialistas. Quem faz decreto dominical são as igrejas protestantes. As igrejas protestantes são isso aí, dispensacionalistas. Decreto dominical não vai vir numa nação comunista. Decreto dominical vem numa nação de extrema direita. Porque numa nação comunista, a ausência de religião. Exatamente, É mais para teu do que para... Não tem Não vai vir comunismo. disso, vai vir de uma religião, É. de uma nação religiosa. Exatamente. Especialmente Não, cristã, é, por causa da como- imagem da besta. Não tem comunismo não nessa tem. situação de Jerusalém, que é uma situação dos últimos dias. O que existe é um fundamentalismo religioso sem precedente dentro do cristianismo. E dentro da igreja adventista devia estar pregando nesse sentido. Mas a igreja não está conseguindo enxergar, mas com fé em Deus o Senhor Ou vai não abrir está olhos e conseguindo. vai Mas será que os perceber. estudiosos... Não, os estudiosos da igreja sabem disso. Entendeu, Devia irmãos? estar pregando Põe agora na não. cabeça de vocês. Devia estar Não pregando existe isso, alertando o comunismo público. na situação situação. dos últimos dias. O que existe é uma besta de origem católica. Não existe espaço para comunismo, Isso, né? Não existe. isso, não existe. Tempo da profecia que Ellen White fala no capítulo 25, não existe, porque é uma besta de origem católica ou de origem protestante. Entendeu? São Não duas. existe. E o papado está trabalhando E exatamente os para dois, unir os cristãos. entendendo que os dois lados são cristãos, com vieses políticos, né, E distintos, totalmente mas tomando a política. tanto um quanto o outro tem o quê? Deus. Uhum.
e Todo mundo tomam a entendeu. política Todos os dois e têm Deus. colocam a Só- agenda da igreja na política. Você vê que a igreja inteira foi no Bolsonaro porque o PT não tinha oferecido, porque era ateísta. É. Mas a igreja foi seduzida pelo Bolsonaro. Pelo desconto de família. Exatamente. Mas E que existe a interpretação dentro da igreja adventista que já está sendo acolhida na Europa, aqui no Brasil ainda não, alguns pastores adotam, acerca de quê? O Rei do Sul é uma ideologia política ateísta liderada pelo marxismo, e o Rei do Norte é uma ideologia política de extrema-direita liderada pelo dispensacionalismo, entendeu? Eu comecei falando sobre a casa de Davi, falando sobre a função do templo e mostrando para vocês o lado espiritual. Eu estou encerrando mostrando para vocês a questão do conflito espiritual que parte de uma questão ideológica na política e que tem um braço dentro da igreja que é o dispensacionalismo, entendeu? O dispensacionalismo está predominando politicamente no mundo. O Steve Bannon, que é católico e que foi um dos organizadores da eleição do Bolsonaro, ele está na Europa, ele está conspirando contra o Papa, que quer derrubar, que o Trump quer um cardeal Papa americano, o Trump quer isso. E ele está lá na Europa dividindo, trazendo a extrema-direita para a Europa. Então, não É um existe... lobista. Isso. À luz do Espírito de Profecia, do capítulo 1 e até o fim, vocês vão ver que não existe espaço para comunismo. O que existe, que está vindo aí, é um Estado totalitário, religioso, de fundamentalismo cristão, dispensacionalista. o que entendeu? é o dispensacionalismo? Eu esqueci. São as 7 eras que eles interpretam o arrebatamento secreto, que tem que ter a construção do templo. A novilha vermelha já existe, tá? Ela já nasceu. É uma novilha que tem que existir, que quando o templo foi inaugurado, tem que ter uma novilha vermelha para purificar o sacerdote. Tudo tem que ser purificado com a novilha vermelha. E a novilha vermelha já nasceu. A novilha vermelha é uma novilha mesmo? Ou É uma estátua? novilha mesmo, porque o templo já está pronto para ser construído. Mas Só por falta- que a mídia não coloca coisa Tá do tempo tudo pronto, os utensílios já estão todos Mas por que a Rede prontos. Globo não anuncia isso no Ah, Jornal não, Nacional? não tem interesse. Mas não. o que acontece? Falta alguém negociar a paz entre ela e os judeus para que aquela mesquita de Al-Aqsa, o dono da rocha, saiam do Monte Moriá. Novamente, o Monte Moriá. Tá tudo pronto, só falta agora aquela mesquita sair do lado de cima do Monte Moriá. Tem uma Lembra- mesquita lá, como é que vai ir? Não, aí é que tá. Tem que ter uma negociação de paz. Uma negociação de paz. A gente não sabe se aquilo vai sair. Mas isso há anos eles A têm gente uma não sabe se aquilo negociação. vai sair como uma guerra. O Jared Kushner está negociando a paz. O genro do Trump é que está negociando isso. É para sair de lá, a mesquita sair de lá para o tempo ser construído. Porque já está tudo pronto, o candelabro, a novilha vermelha já nasceu. Falta a construção. E essa negociação de paz já está sendo encaminhada. Não sabemos se vai sair agora, mas nunca esteve tão. E isso se dá dentro de uma interpretação judaica e dentro de uma interpretação dispensacionalista, tá? Eu quero frisar muito isso. Que a Você está falando que isso é previsto dos dois lados. Exatamente. Tanto Tudo do que lado está religioso, com a construção do templo, a novilha. Isso, Quer dizer, isso. existe uma comunhão entre o judaísmo e o dispensacionalismo. Exatamente. Nasceu na política, mas tem um braço religioso que hoje também entra na política. E tanto é que os assentamentos judaicos, todo esse espaço de terra, Jerusalém, quando o povo judeu voltou para Israel, Jerusalém era uma cidade que, de um lado, era administrada pela Jordânia e do outro pelos judeus. Jerusalém não é uma cidade toda de judeus. Em 1967, que o Jerusalém passou a ser domínio dos judeus. Na Guerra dos 6 Dias, quando Israel recebeu um ataque surpresa, que teve um contra-ataque e acabou tomando Jerusalém lá do domínio da Jordânia, entendeu? Mas, houve o reconhecimento esse ano da capital, que era um projeto deles antigo. Tá vendo como a coisa deles está sendo encaminhada? Era um projeto deles antigo e esse ano o Trump reconheceu. O Paraguai também reconheceu. Alguns países da ONU não reconheceram, mas os Estados Unidos é uma potência. Então, se eles reconhecerem, é capital. E o Brasil quer reconhecer também. Eu queria que vocês percebessem como que dentro dessa interpretação eles estão encaminhando o apocalipse deles. Entendeu? Mas só que tudo vai ser feito conforme a Bíblia. Exatamente. Deus falou, não é? Exatamente. Eles usam o encaminhamento deles. A gente para tem que Deus examinar coloque eles a e forma tirar o que é bom quer. deles. Mas é necessário que se diga que existe um interesse
que não é deles, mas é do inimigo. Isso aí tem a ver com, assim, que diz que o inimigo vai imitar a volta de Jesus? Sim, sim. Ele imita. Não é necessário que a gente entenda. Lembra quando eu comecei falando acerca do Monte Moriá? A gente precisa entender essa questão do mundo espiritual. Por que Satanás quer o templo de novo construído? Por que Satanás quer adoração ali? Porque Deus foi por milênios adorado ali. Porque Satanás sabe o que aquilo ali significa. E ele está lá, na representação lá daquela específica. Eu continuo achando isso esquisitíssimo. Mas é esquisito. Eu acho muito. Deus falar que ali não vai ser criado nada, que aquilo lá vai ser. Que você ainda não entende. Não, eu não consigo entender por que Deus vai se submeter a isso. Mas Só para que então- Satanás seja adorado, Não, ele porque- pode ser adorado, ele vai ser de qualquer maneira. Agora, ele querer, não, vou te Babilônia, Deus falou eu vou que te nunca desafiar e vou fazer onde você está falando que não vai nascer nada, eu Não, vou mas foi fazer. Babilônia. Isso aí foi Babilônia. O Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Do templo, né? No templo. Do templo. É. Onde ele falou que não ia, nunca mais ser Babilônia. reconstruída é Babilônia. Babilônia, Deus falou, nunca mais será reconstruída. E nunca Tanto foi. é que Saddam Hussein tentou, Eu não consigo. já tinha construído uns 3 palácios Isso é lá. verdade. É, Ele não entendeu? conseguiu. Agora, Agora o templo, Jesus falou assim, veja toda essa construção, não ficará pedra sobre Mas não pedra. disse que nada ia que ser não construído. seja destruída. Ele não disse seja isso. derribada. Agora, Mas aquele ia ser derrubado. Agora, dentro dessa interpretação, tanto de algum segmento do judaísmo quanto do dispensacionalismo, que é a corrente escatológica que predomina sobre o mundo cristão protestante e que tem A corrente o quê? dispensacionalista e que tem muita força nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, as ONGs cristãs, elas que financiaram todos aqueles assentamentos judaicos, as ONGs cristãs que financiaram o retorno de Israel para lá e construíram aqueles assentamentos judaicos também com muito lobby judaico, porque você sabe que tem judeu muito rico. Então, aquilo tudo para Israel voltar. E um dos critérios dentro do judaísmo para que o Messias venha é que o templo seja reconstruído. A novilha vermelha, A né? novilha vermelha é... Mas isso é o quê? Teve algum japonês para fazer essa cruza para nascer uma novilha vermelha. Deixa eu mostrar aqui para vocês a novilha Gente, eu não vermelha. sabia disso não, essa novilha vermelha. Já nasceu. Mas olha, Não, isso Davi, aí não. É, É uma a novilha gente não está dura achando, tantos anos. né, a gente sabe da profecia, Então mas isso vai. Tiver eu acho acontecer, vai assim, acontecer logo. que eu acho que o mundo ainda vai piorar Porque muito. se já não- Vai, então, mas tem que Eu acho chegar que- naquela situação. Agora que Jesus não, vai voltar. não, eu acho mas a gente não sabe quanto tempo essa rapidez vai acontecer, né? Esses acontecimentos. Eu acho que Uma abreviaria no final do tempo, não. Tanto é que na perseguição a perseguição vai ser tão rápida. Aqui, gente, ó, 5 de setembro de 2018. Novilha vermelha nasce em Israel, aumenta a expectativa para o terceiro tempo. Alguma pergunta? Eu acho que deu para passar. Vocês ficaram com dúvida porque é muita informação, gente. Não, eu não tenho pergunta, eu Foi só muita quero informação. muita informação. Mas esse, por exemplo, o paralelismo entre os Davi e Jesus Cristo é legal, o tipo antitipo, né? O Monte Moriá também, muito interessante, eu gostei. Terminamos com o Monte Moriá. Exatamente. Esse do Monte Moriá foi muito bacana, tudo acontece lá. É. Eu penso que eu entendi o posicionamento de alguns aqui, né? Acho que você e você. Você. Que as pessoas estão lá na igreja e tal, não é bem por aí, né? Está lá na igreja. Que quantas pessoas, acho que diante do que ela contou, tudinho, estão na igreja e não estão com Deus, não estão firmes também, né? Não estou Não percebendo. estão. Mas então o que eu quero dizer é, por favor, Hebreus, manda que a gente se congrega. Então não vamos criticar quem congrega. E mesmo lá dentro da congregação de Deus, tem o joio. Não, Todos nós estamos lá. Eu também acho Mas a gente precisa ter consciência da nossa condição para a gente não se perder. E agora que estão, esses grupos de estudo são maravilhosos. Eu também Ela acho. quando disse que tem muita gente estudando dentro do campo adventista, tem. Sim. Lá em Manaus, na minha igreja, igreja de Cachoeirinha, minha igreja de elite, o povo lá estuda a profecia em grupos assim. Presença Nós de devemos nos pastor, congregar só os até que o irmãos Senhor faça estudiosos. separação. Mas nós não podemos deixarmos de ter consciência da nossa condição. E nem também a vaca. Anunciar pelas montanhas
Estamos aqui, Senhor, para aprender cada vez mais, Senhor, sobre o teu retorno, sobre tudo que o Senhor quer para o nosso futuro. Nós sabemos que o Senhor quer nos salvar, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda, Pai, a aceitar a tua salvação. Nos mostra, Senhor, aonde estamos errando. Nos mostra, Pai, cada dia o caminho a seguir, Senhor. E nos ajuda a ver e ouvir a tua voz. Amém. Que o teu Santo Espírito, meu Pai, não desiste de nós. Fica conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.